Uma certeza que o povo de Deus tem, irmãos, é que sempre haverá na nossa frente um obstáculo. A vida do crente, ela é comparada à marcha do povo de Deus no deserto. Lembre-se disso. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, ele diz que toda a narrativa do Êxodo é um tipo, é um sinal, uma sombra, um apontamento para o que é a nossa vida na nova aliança. Que nós devemos olhar para estas histórias e ver a nossa própria história. Então, quando Israel sai do Egito e se depara logo na saída com o Mar Vermelho, eu preciso entender que na minha libertação, após a minha conversão, obstáculos enormes vão ser colocados. A nossa vida não é uma maratona que não tem obstáculos, onde você basta ter um preparo para o longo prazo, que você só basta correr e esperar o tempo passar que vai dar tudo certo. Não. A nossa vida ela está muito mais para uma corrida com obstáculos, que é mais curta e cheia de subidas e descidas. Então, primeiro veio o Mar Vermelho, eles passaram, cantaram, ficaram muito alegres porque obtiveram a primeira vitória. Mas quando eles olham para frente, o que vem depois do Mar Vermelho é um deserto. Então não é coisa boa. Você imagina que o deserto é muito quente durante os dias e muito frio durante as noites. Então Deus colocou uma nuvem para protegê-los do sol e uma coluna de fogo para protegê-los contra o frio. E aí vem um outro obstáculo. O que é que nós vamos comer no deserto? Para que não houvesse desespero, Deus diz, não precisam se incomodar, eu vou fazer descer pão do céu. Aí vem um outro obstáculo. A incredulidade do homem. A impaciência do homem. Lá nós comíamos carne, aqui a gente só come esse pão vil. E o Senhor pacientemente faz com que eles possam transpor o obstáculo, dizendo, tenham paciência, eu vou dar para vocês cordonizes. E ele faz cair cordonizes no deserto. E eles andam, e aí vem um outro obstáculo. Eles chegaram às portas da terra de Canaã, justamente aqui, 40 anos antes. Foi quando, não Josué, mas o seu antecessor, Moisés, enviou os espias para que eles pudessem ver como é que era a terra. E os irmãos se lembram que, de todos os espias, apenas 2, Josué e Caleb, trouxeram boas notícias. Todos os outros disseram, a terra é boa como Deus nos prometeu, ela realmente é uma terra que emana leite e mel, mas nós não temos como entrar. Porque as cidades são fortificadas, o povo é grande e nós não temos condição de entrar lá. Então, por conta disso, eles produziram para si um outro obstáculo. 40 anos no deserto. Perceba que alguns obstáculos, eles são naturais da caminhada. Eles fazem parte. O Mar Vermelho, o deserto, a fome. Isso faz parte do jogo. Mas alguns outros obstáculos são produzidos pelo homem. Alguns somos nós mesmos que produzimos. A nossa incredulidade produz o obstáculo. Eles não precisavam ter passado 40 anos. E passaram 40 anos no deserto porque foram incrédulos. Deus disse, eu vou dar a terra e a terra é boa. Ele diz, a terra é boa, mas o Senhor não pode nos dar. E é por isso que nós muitas vezes prolongamos as nossas bênçãos por conta da incredulidade, pondo obstáculos onde não existem. As coisas para os crentes deveriam ser mais simples, mas não são. A gente sempre coloca muita dificuldade. Há uma oportunidade diante de você, você obviamente vai fazer algumas asseverações a respeito dos pontos positivos e negativos, você vai
colocar aquilo ali na balança, isso é justo, é necessário, é prudente que seja assim, mas geralmente a balança da gente só pende para a dificuldade. Alguém diz assim, você está com um problema, você vai contar o problema para o presbítero, para o pastor diz, olha, o caminho é esse aqui, faça isso. Ah, não, pastor, mas isso aí é difícil demais, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, aquilo outro, eu dependo disso, daquilo. Já existe o obstáculo, você não entendeu? Já está posto o obstáculo, mas é possível. Não precisa passar 40 anos no deserto. Já bastam os obstáculos que a vida nos impõe, irmãos. Não coloquemos outros. Então eles tiveram que dar uma volta enorme de 40 anos para voltar para o mesmo lugar. Para ter que enfrentar o mesmo obstáculo, os mesmos inimigos, o mesmo muro. Tem duas formas de você enfrentar as lutas da vida. Uma é crendo nas promessas de Deus e encurtando o caminho. Outra é sendo incrédulo e dando muitos rodeios, até voltar para o mesmo lugar e ter que enfrentar os mesmos inimigos. Existem problemas na nossa casa. Você percebe que sua esposa não está bem, que seu marido não está bem, que seus filhos não estão bem. Mas você vai empurrando, porque você não quer parar para resolver. Você quer fazer vista grossa porque está muito cheio de outras resoluções para serem tomadas e essa vai ficando de lado. Sabe qual é o problema? Você vai dar voltas na vida e o problema continua. E você vai ter que voltar ao mesmo lugar para enfrentar exatamente o mesmo problema. Pois bem, aqui está Israel, diante de Jericó, para enfrentar os mesmos muros e o mesmo povo. Só que há uma distinção. Já não é mais Moisés, agora é Josué. E não são eles que vão guerrear. É o Senhor que vai guerrear por eles. Como é que nós sabemos disso? Tanto pela narrativa do texto de Josué 6, como você abrindo a sua Bíblia, lembrando do texto passado, Josué 5, versos 13 a 15, dizem o seguinte: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. E fez Josué assim. Verso 1, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Quem é o Senhor que está aparecendo aqui no capítulo 6, verso 2? É Yahvé. Observe que na sua Bíblia a palavra Senhor está com todas as letras em maiúsculo, em caixa alta. Isso é a forma como a tradução trata do nome próprio, poderíamos dizer assim, do nome de Deus, o Yahvé, o Senhor da aliança, que apareceu no capítulo 5, verso 13 a 15, como um homem. Ou seja, o homem que aparece no capítulo 5, com uma espada nua na mão, um guerreiro, um general de guerra, que dá as ordens ao exército de Israel por meio, o generalíssimo que dá ordem ao general de Israel, que é Josué. Ele é Deus, porque ele é identificado como Senhor Yahvé, no capítulo 6, verso 2, mas ele é homem, como ele aparece no capítulo 5, verso 13 a 15. Deus e homem. Quem é esse? Não tenha dúvida que é a segunda pessoa da Trindade que está aparecendo ali diante de Josué. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, aparece para Josué e diz: Não tenha medo, eu
te dei a cidade. A tradução aqui no verso 2 diz, tenho dado na tua mão, é uma tradução do verbo entregar em hebraico, que está no perfeito, ou seja, entreguei. Está entregue. Eu não te entregarei. Vocês não vão vencer. Vocês já venceram. A terra é sua. Isso poderia ter acontecido 40 anos antes. Só vai acontecer agora porque eles puseram um obstáculo por meio da incredulidade. Agora, irmãos, você tem a certeza que o povo vai vencer. Você tem um general forte e confiante de que isso vai acontecer, de fato acontecerá. E você tem do outro lado inimigos que estão morrendo de medo. Os irmãos lembram que quando foram anunciados os feitos de Deus, o Deus de Israel, ao povo de Jericó, os reis de Jericó morreram de medo. O coração deles se desfaleceu. Então, os inimigos estão desfalecidos, desencorajados, mas ainda confiando no seu muro. Um comentarista diz, inclusive, isso, que Jericó não deveria confiar muito no seu exército. Não era um exército muito corajoso, mas eles confiavam mais nos seus muros. Então, ouvindo o que Deus estava para fazer, com base naquilo que Deus já tinha feito, abrindo o Rio Jordão para que o povo passasse, ou seja, com base nisso, eles esmoreceram-se, os seus corações ficaram, contritos, medrosos, mas a reação a isso não foi pedir perdão, percebe? Eu fico sabendo que Deus é poderoso, que Ele pode não apenas matar o meu corpo, mas levar meu corpo e minha alma para o inferno. Mas ao invés de eu me abrir para Ele, eu me fecho. Ao invés de pedir perdão a Ele, eu tento me defender dele. Foi exatamente isso que Jericó fez. Observe verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. No capítulo anterior, os reis sabem do que Israel passou por conta do poder de Deus e eles se entristecem. A reação deles, ao invés de ir lá e pedir perdão e pedir paz, eles poderiam entrar num processo de paz. O rei de Israel, com os reis ali de Jericó, podiam chegar a um acordo de paz. Vocês vão entrar na terra de vocês porque Deus deu. Mas eles não fazem isso. Ouvir sobre os grandes feitos de Deus e temer a Deus com esse temor não quer dizer absolutamente nada, a não ser que você tenha um coração duro diante do Senhor. Nós sabemos de pessoas que ouvem muitas vezes o Evangelho e ficam com medo do Evangelho. Tem gente que diz assim, olha, não falo mais sobre isso não, eu fico morrendo de medo quando você fala sobre essas coisas da Bíblia. Mas esse temor gera o que na vida da pessoa? Você diz, está vendo aí? Deus está agindo nela. Está agindo, mas em que sentido? Porque não existe como você se defender de Deus. A forma mais justa que você deve tratar com o poder de Deus é abrir as portas. Abrir o coração e pedir perdão ao Senhor. Como uma moradora de Jericó fez. E aí, por isso, a divisão do texto, né? Aqui, Jericó rigorosamente fechada. Agora veja a partir do verso 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. A cidade está fechada, mas quem esteve aberta para o povo de Deus? Quando os espias foram enviados pela segunda vez, só Raabe, que morava ali junto ao muro de Jericó, abriu a janela da porta dela e eles entraram. A simbologia disso é muito forte. Uma cidade que se fecha para Deus e um morador que abre as portas para o Senhor. Ora, nós não estamos aqui nos valendo daquela figura, né,
arminiana, semi-pelagiana, que diz que Jesus, não é aquela figura de um Jesus que está batendo na porta, pedindo, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não é isso. Porque a imagem é do Senhor dos Exércitos que vai invadir a cidade. A questão é se você vai abrir por bem ou por mal, mas ele vai entrar. Essa é a perspectiva correta a respeito de como Jesus invade uma cidade. Ele não pede licença, porque a terra é dele. Só que Raabe ouve, e ela é tão abençoada que ela volta a ser mencionada a partir do verso 22, observe. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como tem jurado. E entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai. Ela está sendo salva, porque ela não se fechou para o Senhor. Não tenha um coração duro, meu irmão. O fato de estarmos na igreja, irmãos, de visitarmos esse lugar semanalmente, isso, obviamente, externamente é muito bom para você. Até porque você se expõe à exortação bíblica. Mas isso não garante que você tenha um coração aberto para o Senhor. Isso não garante que você, de fato, como Raabe, está sendo salvo. Mas se você ouve, de verdade, se você dá ouvidos à voz do Senhor e teme o Senhor, então você abre as portas da sua casa para o Senhor. Existe um comentarista chamado Richard Hess, que ele disse que Josué, quando foi escrever esse texto, ele não colocou uma barreira só com a palavra, não um obstáculo só com a palavra, mas até a gramática e a estilística hebraica que é usada aqui no verso 1 do capítulo 6 é tão brusca, é tão poderosa, que você vem lendo o texto e há uma trava ali no verso 1, demonstrando claramente o que Josué queria dizer. Essas pessoas estavam com o coração fechado para Deus. E Deus vai invadir a cidade para mostrar que Ele é Senhor de Jericó. Então no verso 2 diz, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Isso aqui é a ordem que Deus está dando em Cristo para que Josué entre em Jericó. Se você tem um exército e tem homens armados, você esperava que o general de guerra lhe desse ordens a respeito de como entrar naquele lugar usando suas armas. Mas não é nada disso que ele diz. Vocês não vão usar as armas. Vocês até vão levar as armas. Mas não vai ser assim. O modo como Deus nos quer guerreando, irmãos, nem sempre é o modo comum aos homens. Você não vai ver em lugar nenhum uma outra cidade sendo tomada por meio de um cerco. Um cerco onde as pessoas ficam ao redor da cidade e, ao final de um certo tempo, eles gritam e o muro da cidade cai. Não é comum, não é ordinário que seja assim. Mas Deus, Ele está ordenando desta vez que assim o será. Então as ordens são para os homens de guerra, as ordens são para os sacerdotes e para o povo. Qual é a ordem específica para cada um? Para os sacerdotes, eles vão levar a arca. E o fato interessante aqui é que em nenhuma outra ocasião de guerra os sacerdotes participavam. Porque essa não é uma guerra normal, não é uma guerra comum. É uma guerra especial. Então os sacerdotes vão participar da guerra. De duas formas. Eles vão carregar a arca. E é interessante aqui como a arca da aliança ela vai aparecer 10 vezes no texto e 16 versículos.
E mais interessante ainda, porque do verso 6 ao verso 16, quando é a execução de fato da ordem, ela aparece 9 das 10 vezes do verso 6 ao 16. Esse é o trabalho dos sacerdotes, carregar a arca e tocar a trombeta. As trombetas que os sacerdotes geralmente utilizavam em Israel eram trombetas de prata. Mas aqui não são trombetas de prata. Repetidas vezes é dito que as trombetas devem ser feitas de chifre de carneiro. Porque a trombeta de prata, ela tinha aquele som mais fluido, né? Aquele som mais... um som mais leve, eu poderia dizer assim. Mas a trombeta do chifre de carneiro é aquele som duro, aquele som pesado. Então não é um som muito agradável, entende? Então, nós vamos ver depois o porquê. Mas esse era o trabalho dos sacerdotes. Vocês vão levar a arca e vocês vão tocar a trombeta quando eu mandar. Já os homens de guerra deveriam ir armados, sim. Né? Deus não despreza o exército e a necessidade do uso de armas. Eles iriam à frente da arca, porque caso alguém de Jericó saísse e tentasse impedir a marcha de Israel, os homens de guerra iriam usar suas armas para derrubar aqueles que estavam contra o Senhor. E o povo tinha um papel muito simples. Durante 6 dias eles vão rodear a terra, vão ficar calados, e ao 7º dia, quando a trombeta soar e o Senhor mandar, eles vão gritar. Era só isso que deveria ser feito. Os sacerdotes com a arca e com as trombetas, uma vez por dia eles trocavam durante 6 dias. Então você tinha também os homens de guerra indo à frente, dando uma espécie de proteção, e o povo só esperando para no dia certo guerrear. Eu fico pensando que Deus teria muitas outras formas de entregar Jericó nas mãos desse povo. Quantas outras formas você poderia, inclusive, pensar, imaginar que Deus poderia fazer com que Jericó caísse, né, nos seus muros? Mas Deus resolveu assim. E existem motivos pelos quais Deus resolveu que fosse assim. Primeiro, você tem aqui uma ênfase muito grande no número 7. São 7 trombetas de chifre de carneiro. Eles vão, durante 6 dias, rodear a terra, e ao 7º dia, eles vão tocar a trombeta e vão gritar. Então, o 7 é um número que vai tomando muita força aqui. O que é que aconteceu antes desse capítulo? Se você voltar com sua Bíblia, capítulo 5. Capítulo 5, nós temos a circuncisão dos filhos de Israel, do verso 1 até o verso 9, e do verso 10 até o verso 12, a celebração da Páscoa. Existiam homens jovens que haviam passado pelo deserto, mas não foram circuncidados, e eles só poderiam guerrear pelo povo de Deus, recebendo o sinal e selo da aliança, e depois disso eles passam a ter direito a participar da Páscoa, quando o Cordeiro de Deus é morto. O Cordeiro de Deus foi morto na saída do povo, para demonstrar que o Senhor havia os tirado da morte para a vida. No dia em que Deus matou os primogênitos do Egito, ele poupou o primogênito de Israel, porque Israel é o primogênito de Deus e Cristo é o nosso primogênito. E na chegada à terra da promessa, eles celebram a Páscoa novamente, antes de ganhar a primeira batalha. Então o cordeiro é morto antes deles avançarem para tomar a terra. Só que a Páscoa era uma festa que começava em determinado dia, né, aos 14 do primeiro mês de Abibe, e depois da Páscoa vinha ao lado dela uma outra festa, que faz parte do compêndio geral, que se chama Páscoa, a primeira festa do ano, que é a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos, que também foi ordenada lá em Êxodo, ela tinha um propósito de completar a obra. O cordeiro foi morto, o povo está sendo liberto,
Mas agora eles têm que passar 7 dias sem comer do fermento, lembrando do fermento dos fariseus e também do fermento do Egito. Eles estão se desprendendo da terra. Eles estão se santificando. No processo de santificação da festa dos pães asmos, vem justamente o período em que eles estão se preparando para tomar a terra. Ora, é impossível você não entender o que Deus está dizendo aqui. Primeiro, o cordeiro precisa ser morto por mim. Eu preciso ter o sinal e selo da aliança. Então, eu fui lavado e remido no sangue do cordeiro. Eu estou justificado dos meus pecados. Eu tenho paz com Deus. Tendo paz com Deus, eu começo o processo chamado processo de santificação, que estava sendo revelado ali na festa dos pães asmos, durante os 7 dias. Por isso que eles não poderiam, no primeiro dia depois da Páscoa, tomar a terra. Porque é o processo de santificação. E ao final do processo de santificação, que é um período completo de 7 dias, ou seja, provavelmente no outro dia do Senhor, passou-se uma semana, eles vão ter a vitória, que é entrar na terra. O povo de Deus precisa aprender que não há tomada de terra sem que primeiro o sangue do cordeiro seja derramado. Nós não começamos a semana feito uns loucos, tentando ganhar essa terra. Nós começamos a semana com a Páscoa, descansando dos nossos afazeres. Aqueles que no nosso meio vão entrar na guerra, mas ainda não têm o sinal e selo da aliança, no primeiro dia da semana, quando a Páscoa está sendo celebrada, antes eles recebem o sinal e selo no batismo. Crianças sendo batizadas, homens e mulheres adultos que se arrependem dos seus pecados e são batizados e depois passam a tomar ceia. Isso é o domingo. É o dia do Senhor. Porque amanhã, na segunda-feira, tem luta. Tem Jericó para ser cercada. Mas eu já sei, não é a minha força. Não são as minhas estratégias. Não é o meu poder, nem são as minhas armas. Mas eu vou cercar a terra e o Senhor vai fazer o muro cair. Isso não diz respeito somente à minha vida em particular. Isso diz respeito à igreja. A igreja faz isso todo domingo, todo dia do Senhor. Quando nós participamos da Páscoa, irmãos. Vendo o sangue do Cordeiro, o corpo de Cristo sendo celebrado. E nós temos a certeza que Ele venceu. E que nós saímos da morte para a vida. Então amanhã nós vamos para a luta. A igreja do Senhor vai tomar Jericó. Jericó é o mundo. Os irmãos lembram do que foi que Deus disse a Abraão naquela contenda que ele teve com Ló? Ló querendo a terra. Deus disse, deixa ele escolher. Abraão disse, escolha para onde você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Onde você quiser, eu vou ao contrário. E Ló, olhando as campinas do Jordão, mais conhecidas como Sodoma e Gomorra, disse, eu vou para ali. Aí Deus disse, Abraão, toda a terra é tua. Toda a terra diz respeito, inclusive as campinas do Jordão. É tanto que ele volta para lá para livrar o seu sobrinho das garras poderosas daquele povo mau. Porque toda a terra é nossa, irmãos. Por direito, por herança, esta terra é do povo de Deus. Mas nós não tomamos a terra com o braço do homem, com os exércitos, com a marinha, com as forças armadas. Não, nós tomamos a terra com o poder que emana do Evangelho. Se alguém esperava o contrário, se frustra. E se frustrou. Nós esperamos no Senhor. Essa terra é do nosso Deus. E ninguém vai tomar da igreja.
Agora, o que é que nos cabe? Nos cabe é sermos fiéis. Hoje nós estamos aqui. Nós vamos celebrar daqui a pouco a Páscoa. A Páscoa da Nova Aliança, a Santa Ceia. Não aquela Páscoa inventada. A Páscoa da Nova Aliança. Não aquela Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa da Nova Aliança. Porque o Cordeiro foi morto. E amanhã, quando você for para a sua luta, quando você for para a sua batalha, quando os muros de Jericó estiverem diante de você, você lembra. É só sentar e descansar. Talvez não seja hoje, nem terça, nem quarta, nem quinta, mas uma hora os muros vão cair. Deus vai exercitando em nós a paciência, a perseverança, a confiança no Senhor. Não é no meu tempo, nem é do meu modo. Eu queria ir lá e cada um quebrar um tijolinho daquele muro. Porque se cada um quebrar um tijolinho, o muro vem abaixo. Deus diz, não vão fazer nada. Vocês vão ficar quietos e confiando em mim. Mas por outro lado, tem um trabalho dos sacerdotes. Ele diz, veja, verso 9, e os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém o povo, Josué, tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Então, a repetição daqui. Primeiro, o que vão fazer, até o verso 8, depois a execução das ordens. Na frente vão os guardas, os homens de guerra, depois os sacerdotes. O que é que os sacerdotes iam fazendo? Levando a arca, tocando a trombeta e andando. Tocando a trombeta e andando. Parece uma cena meio estranha, né? Você tem os seus pastores que vão adiante do povo, tocando uma trombeta de chifre de carneiro e andando. Fico pensando o que é que acharam os moradores de Jericó. Que exército ridículo é esse? Esse povo é muito estranho. Muitos deviam estar lá acima do muro, os muros eram muito largos, né? Eles podiam andar por cima do muro e ficavam olhando ali. O que é que esse povo está fazendo? 6 dias tocando uma trombeta e o povo calado. Tocando uma trombeta e o povo calado. Lembram-se que a trombeta não era de prata e que o som era duro, um som pesado. Isso soava aos ouvidos dos homens de Jericó como uma coisa louca. O que é a pregação do Evangelho, segundo o Novo Testamento? Loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Não é à toa que o livro de Apocalipse fala sobre o tocar da trombeta. O tocar da trombeta nada mais é do que a pregação do Evangelho. A trombeta é tocada todos os domingos, quando o ministro da palavra se levanta, abre a escritura e expõe o texto. É a trombeta tocando. Os que estão do outro lado do muro ouvem e dizem, que povo estranho é esse? Eles saem no domingo de manhã. Podiam estar dormindo, podiam ir para um clube, podiam ir para a praia, podiam fazer um monte de coisa. Eles não vão, eles ficam lá escutando um som duro, uma coisa chata. É pesado. Mas para nós, a trombeta é música. Para nós é a voz do nosso Senhor. É um anúncio de que Deus está cumprindo as suas promessas. Escutar 6 dias a trombeta sem ver nada acontecendo, para ele só aumenta a loucura. Para nós dizemos, o Senhor me fez ser paciente mais um dia, e eu tive a alegria de ouvir a sua voz mais uma vez. No tempo dele, ele fará.
No dia dele, ele fará. O que é que vai, de fato, fazer com que esses dois mundos sejam julgados? É o sétimo dia. Quando chegar o sétimo dia, nós veremos. O texto fala, verso 14. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém. 7 dias. Foram 6 dias rodeando uma vez, calados. E aí, veja, enquanto os sacerdotes estavam falando, ou tocando a trombeta, quando a voz de Deus está sendo falada, todas as vozes da igreja cessaram. Não é hora de debate. Quando a trombeta está sendo tocada, nós deveríamos, e foi a nossa oração inicial, pedir ao Senhor que Deus cesse as vozes do nosso coração. Não é a hora do nosso coração começar a fazer um milhão de conjunções ali a respeito do que está sendo pregado, mas ouvir e depois meditar. É hora de cessar e ouvir. Até o dia que Deus disser, agora é hora de gritar. E veja só que coisa, né? A cidade fortificada, que tinha muros altíssimos, caiu com um grito. Não tem aquele inimigo covarde que a gente disse, rapaz, se der um grito, ele corre. Pronto. Jericó era o inimigo que, se você desse um grito, corria. Mas não foi o grito do povo que fez correr. Foi o poder de Deus que fez com que eles corressem. A igreja não precisa temer esse mundo. Se nós formos, irmãos, fiéis ao nosso Deus, se nós cumprirmos até as ordens que aparentemente parecem mais tolas, nós sabemos que os homens do mundo ficam ridicularizando o que nós fazemos. Vir para o culto pode ser ridículo. Ouvir uma pregação 2 vezes, aliás, 2 pregações no domingo, pode ser ridículo para eles. Mas nós sabemos, esta é a trombeta do Senhor. E no dia dele, os muros cairão. No dia que Deus nos der vitória, um grito da igreja vai fazer o mundo ruir. Um grito da igreja com o poder do Senhor faz o inferno ruir. O que é que há de tão difícil na nossa vida, irmãos? Quais são os grandes obstáculos que fazem ainda você temer? O que é que te impede de fazer coisas que você quer fazer? Você sabe que são justas, mas você bota um monte de dificuldade e obstáculo. É incredulidade, não tenha dúvida disso. É incredulidade. Existem obstáculos naturais, existem os produzidos. Não produzamos obstáculos para a nossa vida. Aqueles que já se apresentam, nós devemos cumprir as ordens do Senhor, ouvindo o som da trombeta na pregação, e ter a certeza que com um grito só, o inferno vai ser abalado e nós vamos avançar. Jericó foi tomada pelo povo de Deus. Campina Grande é do povo de Deus. Essa cidade é dos crentes. A prefeitura é dos crentes. A Câmara dos Vereadores é dos crentes. As empresas dessa cidade são dos crentes. As ruas, as avenidas, os bairros, as casas, tudo é dos crentes, irmãos. Porque foi Deus que disse que essa terra é nossa. Então, quando você olhar para essa cidade, diga, essa cidade é minha.
Essa cidade precisa ser tomada para o Senhor por meio do Evangelho. Só acontecerá se nós estivermos verdadeiramente conscientes de que essa cidade fechada como ela é, fechada, sitiada, ninguém entra, ninguém sai para o Evangelho, com um grito da igreja, vai ruir. E nós vamos tomar posse desse lugar. Eu creio nisso. E eu tenho certeza que todos aqueles que são do Senhor podem crer também. Não há obstáculos que possam impedir o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Pai santo e amado, nós queremos te dar graças ao Senhor pela tua palavra. E dizer, Senhor Deus, que nós temos a ciência que muitas vezes nós somos os nossos próprios obstáculos. Nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossa desconfiança tem sido obstáculos, Senhor Deus, para que nós possamos tomar posse dessa terra. Nos ajuda, Senhor Deus, porque nós não queremos essa terra como querem os homens ímpios e aqueles que usam da tua palavra simplesmente para ficarem ricos, Senhor Deus, e prósperos no sentido material. Mas nós queremos essa terra para o Senhor, a fim de que ela possa todos os dias reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos firmeza na fé, fidelidade, Senhor Deus, com a nossa religião, e assim possamos ver os muros desta Jericó caindo diante de nós. Em Cristo nosso Senhor. Amém.